Boa tarde pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que vocês estiverem assistindo. Mais uma aula, vamos tentar contemplar, a gente está em direitos reais, né? Estamos falando com o oitavo período, vamos tentar contemplar um pouco daquilo que é o nosso conteúdo e, como eu tinha dito a vocês na aula anterior, nosso próximo conteúdo seria do usufruto e, portanto, a gente vai falar de usufruto efetivamente. Usufruto, o que a gente pode falar sobre isso? É modelo de direito real, inserido no rol taxativo do artigo 1225 do Código Civil Brasileiro e descrito a partir do artigo 1390 do Código Civil. É direito real sobre coisa alheia, portanto, é a possibilidade de que se construa por força de escritura pública o direito de uso e fruição, mas essa escritura pública ou esse direito real sobre coisa alheia recai sobre tanto faz quanto bem móveis quanto bens imóveis. Não é o exercício de direito pleno, porque os senhores sabem que exercício de direito pleno a gente só consegue contemplar na propriedade. Entretanto, concede ou autoriza a partir do usufruto, o uso e a fruição do bem, ou seja, o uso e o gozo civil e natural daqueles bens que estejam gravados com o usufruto. Mas para que a gente consiga compreender claramente, que a gente consiga debater com maior tranquilidade e para que vocês fiquem claro para que vocês possam compreender, vamos diretamente para a lei e a gente vai ver a estrutura geral, os direitos e os deveres do usufrutuário e a extinção efetiva do usufruto. Vamos lá. 1390 diz para a gente o seguinte, olha lá. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, de um patrimônio inteiro ou em parte desse, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos ou as utilidades. Significa dizer que o usufruto é a transferência de dois daqueles elementos. A possibilidade de ter se transferido o uso e a fruição dos elementos conceitos da propriedade, para que o usufrutuário, que é o beneficiário do usufruto, ele possa, enquanto estiver com a coisa em usufruto, agir como se a coisa fosse sua, tratar como se a coisa fosse sua e com todas as suas características. 1391 diz que o usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro do cartório, registro de imóveis. E por quê? Ele faz a menção ao uso capião, senhores. Os senhores sabem, o uso capião é forma de aquisição originária da propriedade. E a uso capião, ela deriva de reconhecimento por via de ação declaratória de uso capião, em que o Poder Judiciário, reconhecendo os elementos e os efeitos do tempo, da posse mansa e pacífica, do justo título, por vezes da função social e da boa-fé, ele vai, com a declaração, dispor em sentença para que você possa levar aquela sentença ao cartório de registro de imóveis e transformar essa sentença em um título de propriedade. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Lógico, o usufruto ele pressupõe tudo que diz respeito ao bem móvel e imóvel, inclusive os frutos e suas pertenças. Se entre os acessórios ou acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver. Das outras, o equivalente, o gênero de qualidade e quantidade, ou não sendo possível o seu valor estimado ao tempo da sua restituição. Se era possível consumi-las e ele o fez dentro do prazo do usufruto, tranquilo. Mas se ainda restou, ele pode fazer a transferência ou a restituição, desde que seja algo de mesmo gênero. Se no prédio em que recai o usufruto, florestas ou recursos minerais, a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Imagine que se acha petróleo em uma terra que está gravada em usufruto. Aí haverá um quinhão de cada parte dos royalties que serão pagos para o usufruto. Se o usufruto recai sobre a universalidade ou a cota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio fruído, não obter a ameação
em parede acerca de muro, vala ou valado. 1393, não se pode transferir usufruto por alienação, ou seja, não é possível vender usufruto. O usufruto é gravado contra aquele que o detém. E o seu exercício pode ceder por título oneroso ou gratuito, ou seja, quem tem usufruto não pode se desfazer do usufruto de forma a alienar a propriedade usufrutuária, mas pode ceder onerosa ou gratuitamente a utilização temporal. Dos direitos do usufrutuário. O usufrutuário tem o direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos. Como eu falei para vocês, o usufrutuário ele tem o direito de uso e fruição. Se ele tem o direito de uso e fruição, então tudo que diga respeito quanto a usar e fruir a coisa, ele pode exercer. Quando o usufruto recai sob títulos de crédito, o usufrutuário tem o direito a perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas. Se o usufruto se construiu em cima de um título de crédito, como ele tem direito à percepção dos frutos, e a gente está falando de frutos, se forem naturais, o fruto de uma mangueira é uma manga, o fruto de uma vaca é um bezerro. Nesse caso específico, o fruto do título de crédito é os juros e o lucro que esse título de crédito pode dar. Então, o usufrutuário também teria direito. Vamos adiante. Salvo o direito adquirido por outro, o usufrutuário faz os frutos naturais pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar despesas de produção. Veja, estamos falando de frutos naturais, e aqui talvez o exemplo melhor de fruto natural seja exatamente esse que eu dei para vocês. Fruto natural de uma árvore que dê fruta são os frutos efetivos que nascem dessa fruta. As crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastem para inteirar a cabeça de gado existente ao começar o usufruto. Se estamos falando de usufruto, e se eu estou dizendo a vocês que o pertencimento ele se dá ao usufrutuário no tempo em que ele estiver com a sua escritura ou com a sua declaração judicial por sentença a partir da usucapião, enquanto ele estiver usando e fruindo da coisa, todos os benefícios serão do usufrutuário, desde que esses benefícios sejam auferidos dentro do prazo do usufruto. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário. Óbvio, antes de começar é do proprietário, depois que começou é do usufrutuário. O usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento, claro. Se ele pode usufruir, se ele tem direito de uso e fruição, significa dizer que ele tanto pode usar a coisa, quanto ele pode perceber os frutos inerentes dessa coisa. Como é que é feita a percepção dos frutos inerentes de uma propriedade? A locação, por exemplo. Então ele poderia locar aquele imóvel que foi dado em usufruto. Dos deveres do usufrutuário. Só para assentar para vocês aqui, tá? Proprietário é o dono da coisa e ele grava em usufruto ao usufrutuário, que é aquele que será beneficiado pela coisa, pelo direito real sobre coisa alheia que foi gravado na propriedade e, portanto, no usufruto. Deveres do usufrutuário, artigo 1400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariar à sua custa os bens que receber, determinando o estado que se acham, dará caução, fidejussório real, se lhes exigir o dono de velar-lhe pela conservação e entregá-los ao fim do usufruto. Ou seja, se eu estou entregando, se eu estou transpassando em usufruto e é necessário que eu possa assegurar que aquele patrimônio, aquela propriedade esteja comigo, e comigo que sou usufrutuário, mas o proprietário tenha receio de que eu venha prejudicar de qualquer sorte, eu preciso garantir. Garantir com uma garantia real, que é um bem, ou com a garantia fidejussória, uma caução, um título de crédito, seja ele qual for, mas algo que consiga satisfazer um eventual dano, perfeito? Usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente, perderá o direito de administrar o usufruto. Nesse caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante a caução, a entregar ao usufrutuário os rendimentos dele, deduzindo as despesas de administração, entre as quais se incluirá
a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador, se não é possível garantir que não haverá prejuízo ao proprietário, perde o usufrutuário o direito de administrar aquele usufruto em favor do proprietário. Mas o proprietário também recebe o valor pela administração e, portanto, ele é remunerado por isso. E, além disso, ele deve repassar todo o benefício do usufrutuário enquanto o usufruto perdurar, integralmente, retirando as despesas com a administração. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Imagine, estou fazendo usufruto de um veículo automotivo e esse veículo automotivo tem as revisões no motor, na caixa de câmbio e etc. Se não for você que tenha dado causa a isso, você não é obrigado a pagar pela manutenção disso. Incumbe ao usufrutuário as despesas originárias de conservação dos bens do Estado em que recebeu. Lembra que ele inventariou? Se ele fez um inventário, ou seja, se ele fez um rol de coisas que ele estava recebendo, ele precisa prestar contas e cuidar daquilo como se dele fosse. A prestação e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa fruída. Então, IPTU em caso de terra, de imóvel, ITR em caso de terra rural, imposto de renda, ICMS, eventualmente, se ele agiu, se ele circulou mercadoria com a utilização daquela terra ou daquela propriedade, e por aí vai. Ele é responsável pela carga tributária. Vamos lá. Se o usufruto recair num patrimônio em parte desse, será o usufrutuário obrigado aos juros da dívida que onerar o patrimônio ou a parte dele. O usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou contra os direitos desse. Entendam, o usufrutuário ele fica responsável por toda a coisa, mas ele precisa estar notificando e informando o que tem acontecido ao proprietário com a coisa dada em usufruto, já que ele é um administrador temporal da coisa enquanto estiver sob a posse e o direito do usufruto. Se a coisa estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar durante o usufruto as contribuições do seguro. Essa é a melhor saída. Dependendo de como você esteja fazendo o negócio, a contribuição do seguro é o que trará a satisfação de um eventual dano, porque se o dano ocorrer, quem fará o pagamento será a quitação da apólice de seguros e, portanto, a cobertura com o seguro e não o usufrutuário desembolsando seus recursos. Se um edifício sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se restabelecerá. Se o proprietário reconstruir a sua custo o prédio, mas se a indenização de seguro for aplicada à reconstrução do prédio, restabelecerá o usufruto. Aqui a gente tem uma possibilidade que contempla eventual tragédia, e eventual tragédia não comum. Porque, veja, aqui o artigo 1408, ele prevê a possibilidade da perda do objeto dado em usufruto. Imagine que você tenha alocado um prédio comercial. E esse prédio comercial, desculpe a impropriedade. Você tenha celebrado a certidão de usufruto. Porque a diferença do contrato de locação para usufruto é que lá no contrato de locação eu estou na teoria geral das obrigações. Aqui no usufruto eu estou falando de um direito real. Lá eu tenho um contrato e aqui eu tenho um registro de imóveis, uma certidão de usufruto registrado no cartório de registro de imóveis. Tranquilo? Tá claro isso? Então, se eu, proprietário, faço usufruto com o bem e se por alguma intercorrência, e essa intercorrência é natural, que não haja contribuição pessoal minha, tem como consequência a perda do imóvel, veja, o simples fato de ter a perda não me obriga a ter que reconstruir o imóvel para manter o usufruto. Desfeito o imóvel por evento natural e etc., eu me desobrigo com o usufruto e me desobrigo com o usufrutuário. Entretanto, se o seguro fizer a ratificação do pagamento para ajustar aquele prédio que eu acabei destruindo,
terá como consequência um dever de reaver ou de reiniciar o usufruto que foi gravado com o usufrutuário. Beleza? Também fica subrogada no ônus do usufruto, em lugar do prédio, a indenização paga se ele for desapropriado e a importância do dano ressarcido pelo terceiro responsável em caso de danificação ou perda. Gente, aqui mais uma vez a gente está trabalhando com as características da desapropriação. Na avaliação de vocês havia pergunta sobre desapropriação e lá a possibilidade era desapropriação privada. E acho que vocês saíram muito bem com relação à compreensão da possibilidade da chamada desapropriação privada. Mas aqui ele não menciona se pública ou privada, mas como regra, as desapropriações acontecem de forma mais natural sendo públicas, quando o Estado, por força da autonomia do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado, entende a necessidade de ferir ou desafiar esse também direito fundamental que é o direito à propriedade. Quando é feita essa ferida ou esse desafio, ela, óbvio, primeiro que é um direito fundamental, tanto a propriedade quanto a possibilidade da utilização da desapropriação, já que eu estou falando de supremacia do interesse da coletividade. Sendo assim, deve-se obedecer à legislação específica. É necessário que atenda à finalidade pública, que exista uma lei que seja prévia, que exista o pagamento por essa desapropriação, mas sem sombra de dúvida, aquele que é proprietário acaba tendo ofendido o seu direito de propriedade diante do interesse público de desapropriar-lhe o patrimônio. Tranquilo? Então, qual é a consequência disso aqui? Se o usufruto existia e o prédio foi desapropriado, a indenização que é paga, ela deve ressarcir tanto o usufrutuário quanto o proprietário. Por óbvio, porque imagine que o usufrutuário tenha feito benfeitorias, ele tenha investido e ele tinha todo um planejamento para a utilização do usufruto, sob pena de, se não tinha planejamento e se não necessitava do usufruto, por que ele faria? Então não é justo que sofra desapropriação, e na maioria das vezes a desapropriação seja pública, e diante da desapropriação ele não tem o ressarcimento. Sendo assim, o valor indenizatório previsto na legislação que determinou a desapropriação, ele deve ser justo e dividido, de tal sorte que o usufrutuário se subroga-se no direito também do recebimento junto ao proprietário pelo processo indenizatório a partir da desapropriação pública. Tranquilo? Falamos agora da extinção do usufruto, ou das características que podem extinguir o usufruto. O usufruto extingue-se cancelando-se o registro do cartório de registro de imóveis. Lembrem-se, usufruto, registro de imóveis. Usufruto não é contrato. Usufruto é direito real sobre coisa alheia. E como é que ele funciona? Para que ele exista, é necessário que exista o registro de imóveis. Pela renúncia ou morte do usufrutuário, o usufruto ele é personalíssimo. Você faz um usufruto em nome e conta de uma pessoa. Se essa pessoa falece, ou se essa pessoa renuncia ao direito que a ela foi destinado, extingue-se o usufruto por consequente. Pelo termo de sua duração, veja, o usufruto tem prazo. E o usufruto ele não pode ser exercido de tal sorte a ser perpétuo. Como regra, o usufruto respeita 30 anos máximo, período em que pode alguém usar e fruir da coisa. Tranquilo? Olha só, no próximo, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído. Ah, professor, significa que é possível usufruto de pessoa jurídica? Sim, claro. A pessoa jurídica pode ser usufrutuária também, porque ela é sujeita de direitos. Ou se perdurar, pelo decurso de 30 anos da data que começou a exercer. Viu que eu disse para vocês que o prazo era um prazo de 30 anos? Próximo inciso. O usufruto se encerra pelo motivo do qual se originou. Ou seja, a vontade que deu razão e raiz para iniciar também poderá dar razão e raiz para o seu fim. Pela destruição da coisa, guardadas as disposições
nos artigos subsequentes, 1407, 1408, segunda parte, 1409. Ou seja, se você tem a destruição da coisa dada em usufruto, provavelmente o usufruto se extinguirá. Pela consolidação. Consolidação é o encontro de razões. O usufrutuário se transforma no proprietário e, portanto, há uma consolidação patrimonial, lá no direito das obrigações, também chamado de confusão. O instituto parecido com a confusão. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, deixa arruinar os bens que lhes são acudidos, com os reparos, não lhes acudindo com reparos e conservação, ou quando o usufruto de títulos de crédito não dá importância às recebidas às aplicações previstas no artigo 1395. Ou seja, o usufrutuário ele tem que zelar pelo objeto do usufruto. Se ele concorrer para a sua destruição, para a sua depredação, para o esvaziamento do seu direito, o usufruto se desfazerá. Pelo não uso ou não fruição da coisa sobre a qual o usufruto recai. Aqui eu queria uma observação, senhores. O não uso, a não fruição. Senhores, mais uma vez aparece para a gente a relevância da função social. O que ele está dizendo aqui é, eu vou extinguir o usufruto por desrespeito à função social. Porque havia uma função social. E a função social do usufruto é o quê? Usar e fruir da coisa. Da coisa que não é sua, é de uma outra pessoa, é de um outro proprietário, que ele entabulou o negócio com você, mas você precisa usar e fruir a coisa. Porque se você não usar e fruir, se é possível você tomar o direito, por via de ação de uso capião, do proprietário, imagina o que não fazer com o usufrutuário. Então, observem bem, ou como diria Ciro, repare bem. A característica aqui é, eu tenho que observar a função social do usufruto, porque se eu não fizer a observação da função social do usufruto, eu terei sérias consequências, e essas consequências jurídicas seriamente mostrarão a possibilidade da extinção do usufruto. 1411, constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma delas que falecerem, salvo se por estipulação expressa o quinhão desse couber ao sobrevivente. Ou seja, se era dado em usufruto para múltiplas pessoas, à medida que essas pessoas vão falecendo ou vão perdendo a sua natureza jurídica, na verdade assim, você modifica a natureza jurídica e deixa de ser sujeito de direitos. A partir do momento que você se vai, você não tem mais capacidade, porque a capacidade jurídica se encerra com a morte. À medida que você morre, você transfere o quinhão de retorno ao proprietário, salvo se não houver especificação diversa, especificação em contrário. Tranquilo? Estamos bem? Nesse caminho, vamos falar logo do uso, porque o uso seria um usufruto anão. E o uso está lá no 1412. Olha o que diz o uso. O usuário usará a coisa e perceberá os frutos quando exigirem as suas necessidades e as de sua família. A distinção aqui é, o uso é meramente utilização. Você não contempla a fruição. Você só contempla em casos especialíssimos, apenas para e se exigirem as necessidades da sua família. Avaliar-se as necessidades pessoais do usuário, conforme a condição especial do lugar onde vive. As necessidades da família do usuário compreendem as suas, dos seus cônjuges, dos seus filhos solteiros e das pessoas do seu serviço doméstico. São aplicáveis ao uso no que não for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto. Por quê? Porque se eu tenho uso e fruição, lembra? Uso, gozo, disposição e restituição. Esses são os elementos plenos da propriedade. Estamos falando no usufruto de uso e gozo. Quando eu falo de uso, eu tiro mais um, eu deixo só a utilização. Só a utilização. E especificamente eu percebo os frutos utilizáveis em favor da necessidade familiar. E aí interpreta-se essa necessidade familiar como a avaliação das necessidades pessoais, que contemplem o cônjuge, filhos solteiros e as pessoas do seu domicílio, as pessoas do seu convívio familiar.
assim que nós passamos, nós temos um outro direito real. E um outro direito real que aqui é extremamente resumido e absolutamente reconhecido, principalmente quando nós falamos do direito sucessório. Vocês, no próximo semestre, falarão de direito de família e, salvo melhor juízo, no último semestre falarão de direito das sucessões. Suceder é a oportunidade de que outro, o seu descendente, tome o seu lugar, ou o lugar que era seu, no momento em que você parte dessa para melhor. No momento em que você modifica o seu status quo e deixa de ser fulano de tal, com RG e CPF, e vira de cujos, ou seja, a partir de sua morte. Então, a sucessão implica dizer que o sucessor é aquele descendente, ascendente, colateral ou em linha reta, que vem a ocupar o lugar em que eu ocupava enquanto estava vivo. Então, o direito real de sucessão implica diretamente o aparecimento do direito de habitação. Falamos do usufruto, falamos do uso, agora falaremos da habitação, também direito real. Olha lá, da habitação. Quando o uso consistir no direito de habitar casa alheia gratuitamente. O titular desse direito não pode pagar aluguel, não pode emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Isso acontece com o chamado cônjuge sobrevivente, na maioria das vezes, no imóvel em que constituía o lar e a residência, que o sobrevivente fica e o outro parte. Então, marido e mulher, o marido faleceu, deixou um acervo patrimonial interessante, inclusive imóvel que a mulher mora e morou com ele a vida inteira. É constituído em favor dela, já na decisão judicial proferida por magistrado, o direito real de habitação, porque o efeito dessa decisão é um efeito que pode ser registrado para que funcione como direito real de habitação. E ela vai habitar com a característica de moradia, já que aquele imóvel também faz parte de um acervo, de um espólio, e deve ser partilhado. Beleza? Tranquilo? Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas sozinha habite a casa, não terá que pagar aluguel à outra. As outras, mas não pode inibir de exercerem querendo o direito de também lhes compete de habitá-la. Aqui fica mais evidente quando a gente está falando de um direito de habitação deixado para os filhos, e às vezes os filhos não se entendem. E o filho diz, eu não estou naquela casa, a pessoa está morando sozinha, eu quero que me pague aluguel. Não, a legislação já diz que se for conferido o direito real de habitação, não tem como pagar o aluguel. Você pode morar lá também, mas você não pode receber o aluguel. E por que não pode? Porque eu não estou diante do usufruto. A percepção das vantagens econômicas dos frutos civis e naturais derivam de outro negócio jurídico. E esse outro negócio se chama usufruto. E aqui eu estou falando só de habitação. Por último, na habitação, são aplicáveis à habitação no que não for contrário à sua natureza as disposições relativas ao usufruto. Vocês conseguem perceber? O usufruto ele é o grande braço que contempla o usar e fruir, as regras gerais da exclusiva utilização e as regras gerais do direito real de habitação. Tranquilo? Todos eles são modelos ou formas de direito real sobre coisas alheias. E essas formas de direitos reais sobre coisas alheias têm uma raiz, que é a possibilidade de que se entabule com a interposta pessoa, ou que se permita a interposta pessoa, que essa pessoa exerça direitos como se proprietário fosse, mas não sendo proprietário. Já que estamos falando na seara dos direitos reais sobre coisas alheias. Beleza? Tranquilo isso, pessoal? Com isso, nós temos pouco conteúdo. Acho que gravo mais uma aula para vocês, para falar sobre os direitos reais de garantia e o direito real de laje. E aí a gente já pode falar da nossa avaliação. Beleza? Prazer enorme ter com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Me encontro à disposição. Aqueles que ainda podem ficar em casa, que não podem sair para trabalhar, permaneçam em casa. E em breve nós devemos nos encontrar. Muito obrigado, um prazer enorme mais uma vez. E contem comigo nas redes sociais para que a gente possa interagir. Vocês têm o meu telefone, no meu WhatsApp, estarei sempre à disposição para tirar dúvidas, falar de notas e por aí vai. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus, bom estudo para vocês, uma excepcional semana e
e até a próxima. Obrigado. Até mais.